Na República Popular das Letras, vamos conversar hoje sobre o improviso, o repente, a literatura e música do Nordeste. Os nossos convidados são João Miguel Saltchuk, doutor em antropologia, cuja tese de doutorado é a poética do improviso, prática e habilidade no repente nordestino. O segundo convidado é Chico de Assis, cantador e professor de arte. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui para conversar sobre as habilidades do repente, do improviso, dessa literatura tão popular no Nordeste. Acontece que mesmo no Nordeste há uma certa confusão dos gêneros. Eu aprendi com o João Miguel que às vezes há uma confusão entre a cantoria de viola, o coco de embolada e a literatura de cordel, os versos escritos. Então eu gostaria que o João começasse a fazer essa distinção dos gêneros do repente ou da literatura de cordel, do improviso que se faz com esses poemas, com essa poesia muito ligada à música. Beleza. Bom, boa noite. Boa noite a CQ, boa noite, Chico, Henrique, a todos que nos assistem. Bom, eu posso começar agradecendo antes de entrar no assunto. Não sei se vou chatear o povo, mas fico muito, muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês. O Chico, que é uma figura que eu conheço já há mais de 15 anos, quando eu comecei a fazer as pesquisas sobre o repente, foi um dos primeiros cantadores a quem eu contactei e que desde então me ajudou muito e é um grande amigo também. E a CQ, enfim, meus pais foram seus colegas no movimento e uma figura que eu admiro demais também pela luta em favor da democracia desde sempre e agora mais do que nunca, né? Então... Ele está falando de Vera Lúcia Manzolillo e Jaime Saltchuk, de quem eu fui colega no jornal Movimento, um semanário de combate à ditadura militar do final dos anos 70. Depois eu trabalhei com o Jaime também no Diário da Manhã. Ah, sim, ele me falava do Diário. Legal. Vamos lá, mas você estava então perguntando sobre, para a gente localizar melhor a cantoria ou o repente, né, nessas artes poéticas nordestinas. E, Chico, por favor, você pode me interromper e tomar a palavra aí, que o grande conhecedor disso tudo aqui é você, né? Você que tem a sua vida formada aí dentro da cantoria de viola, mas há de fato alguma confusão que persiste. Porque são artes que têm a sua história traçada numa caminhada junto, mas são artes diferentes, né? São artes que cada uma tem a sua característica, sua particularidade, apesar de compartilharem de uma série de coisas. Então, sobretudo, há uma identidade de cada uma dessas artes, do repente, do cordel, da embolada, da glosa, que é um improviso poético também, que é declamado e não cantado, e de várias outras poesias, né? Do aboio, da ciranda e do maracatu de baque solto na Mata Norte de Pernambuco, já indo mais lá para o Piauí, o tambor de crioula, enfim, tem várias modalidades de canto improvisado, ou de poesia de improviso, ou no caso do maracatu, não necessariamente de improviso, mas de uma poesia cantada. Tudo isso é considerado ali no Nordeste como poesia. E cada uma dessas artes tem o seu significado especial, né? Mas acho que talvez o que o povo mais confunde é justamente o repente, que é esse improviso cantado via de regra em duplas, né? Dois poetas cantam, se acompanhando com a viola. O coco de embolada, que é um canto também, só que se acompanha normalmente com instrumentos percussivos, né? O pandeiro, mais antigamente era o ganzá. Nem sempre no coco de embolada a poesia é criada na hora, não há essa obrigação. A dupla de coquistas, de emboladores, não precisa estar sempre criando estrofes novas. O repentista, sim. O repentista sempre tem que cantar de improviso, né? É uma obrigação do repentista cantar de improviso.
E o cordel é uma narrativa, né? É uma história escrita em versos, escrita em estrofes, né? Que remonta às suas origens ali no Nordeste brasileiro, né? Muitos vinculam a tradições também europeias de narrativas escritas, de folhetos, mas no Nordeste os registros mais antigos disso que a gente conhece, do folheto publicado, impresso numa gráfica ou numa... Com xilogravura. Não necessariamente, os mais antigos não eram com xilogravura, né? Mas até o Zé de Madalena, que foi um grande estudioso da xilogravura, falava disso também. Que morava aqui, né? O Jeová, né? Saudoso Jeová. Ele falava disso. Na origem, o cordel não usava xilogravura, usava... como é que chama aquilo? Os Mas tem clichês, né? De gráficos e tal. Mas tinha muitas ilustrações que não eram xilogravura. É. Nanquim, feito de outras formas. Uhum. A xilogravura veio depois, né? Não que a xilogravura tenha vindo depois do cordel, né? Ela veio depois ser utilizada no cordel. Como ilustração como do ilustração cordel. da capa de cordel e às vezes no miolo de alguns Porque cordéis. o cordel remonta ali ao final do século XIX, né? E é sempre uma narrativa, é uma história com começo, meio e fim, contada em versos. O que há em comum já de cara são os padrões métricos, né? Sobretudo entre o repente e o cordel, né? Se usa principalmente a cestilha, né? Uma estrofe de 6 versos, rimando o segundo, o quarto e o sexto. São as estrofes, a modalidade de estrofe mais comum, tanto no repente quanto no cordel. Mas no repente, assim, uma dupla de repentistas improvisando vai seguir sempre o mesmo tema quando é demandado. Quando um repentista começa cantando um tema, o outro acompanha até que os dois encerram aquilo e passam para um outro tema, né? Então é um assunto que guia, mas não uma história. Não há necessariamente personagens e um desencadeamento de fatos no improviso do repentista, né? São embates de assuntos. Assim. E cada estrofe pode virar uma unidade em si mesma. Se um ouvinte ali gostou de uma estrofe, ele tem a capacidade para memorizar, ele depois pode dizer, Chico de Assis, numa cantoria, cantou uma estrofe assim, 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 e declamar aquela estrofe, né? Se ela ficar boa, ela pode ser antológica, né? Ela vira uma coisa de uma antologia oral e às vezes depois escrita, né? Uma pergunta. E aí no cordel, não. No cordel, não é cada estrofe valendo como uma unidade em si mesma. É uma narrativa que pode ter aí algumas dezenas de estrofes, né? Enfim, e seguindo sempre esse mesmo padrão métrico. Deixa eu lhe perguntar sobre ainda o cordel. Você falou que eles usam, às vezes, a cestilha. Uhum. E tem também muito uso da redondilha maior. São versos de 7 sílabas. 7 sílabas, por exemplo, veio uma diaba moça com a calçola de meia, puxou a vara da cerca, dizendo a coisa está feia. Eu estou te fazendo essa pergunta porque nós temos no Rio de Janeiro um grande tradutor de poemas em inglês, a Emily Dickinson, Elizabeth Bishop, etc., que é o Paulo Henriques Brito. E quando ele fez um estudo sobre a Emily Dickinson, que é a maior poeta dos Estados Unidos, toda a poesia dela é feita no chamado metro de balada inglês, que na poesia inglesa eles medem, não em sílabas, mas em pés. Sim. Em geral, são 4 pés jâmbicos. E aí ele diz que a melhor forma de traduzir a poesia da Emily Dickinson para o português brasileiro é usando a redondilha maior, que é justamente esse metro muito comum no cordel. É também o metro mais comum da cantoria, né? A cestilha no cordel, na cantoria seria de 7 sílabas, né? Nesse caso, esse metro que a gente chama, né, João? Mas a métrica, né? Ela vem do metro e do metron, né? Vem do grego, né? Aí... Eu acho que é uma questão de pensamento rítmico universal, né? Se a tradução dela, depois da tradução do trabalho dela, se assemelha à redondilha, né?
essa redondilha maior que você fala aí, que João falou dos cordéis, a gente chama cordel, mas na verdade é literatura de cordel. Cordel é o barbante que É o pendura o barbante, né? livreto, né? Sei. Mas a gente chama o cordel e passa mesmo e universalizou, né, João? Essa questão do cordel. E os cordéis que eram os primeiros cordéis feitos em 6 tilhas, estrofe de 6 versos, mas tinha muito de 7, né, João? Sim. Rimando a segunda com a quarta com a sétima e a quinta com a sexta. Tudo com a mesma redondilha, que é a métrica 7-silábica, né? Essa métrica, a CQ, é uma métrica rítmica. Certo. É a lararararará, lararararará, lararararará. Aí, quando ela tem uma Lzão, aí você tem que primeiro ler, porque se você vai lendo um cordel que nunca leu, aí você vai declamá-lo agora para gravar, você pode se perder no ritmo porque tem uma Lzão e você não leu antes, né, João? Porque quando você vê a Lzão, o que é a Lzão? A Lzão é a junção de 2 sílabas gramaticais numa sílaba poética. Essa Lzão ela só acontece quando uma sílaba termina numa vogal e a outra inicia no vogal. Você não pode fazer ela que não seja dessa forma. De um dum. Dum. Agora, se você fazer de um jeito, aí pode ter uma heterelipse ou heterelipse, que eles às vezes chamam, né? Quem fala muito bem disso é Porfírio, Alberto Porfírio, ele é um grande estudioso disso, ele fala muito essa questão, quando você aperta demais, que às vezes não desmetrificou. Não, aqui é uma heterelipse, é uma elipse, né? Que você juntou 3 sílabas numa só. Certo, certo. Mas então... Essa coisa que você falou dessa tradução dos pés da poesia em língua inglesa para Levando em conta, João, sílabas. só um pouquinho que você disse que eu podia interferir, aí você Claro. continua. Pés a CQ para nós que cantamos e que ministramos, eu ministro curso sobre poesia, sobre literatura de cordel e repente, eu vivo fazendo isso há muitos anos. Olha, pé é o verso para nós. Tanto faz, né, João? A linha, o verso ou o pé. Aí tem o cara que diz, aí faz um verso para mim. Eu digo, é muito curto, você não quer uma estrofe, não? Essas nomenclaturas, né, no Nordeste, às vezes são muito fluidas, né? E uma palavra quer dizer mais de uma coisa dentro da mesma tradição. Às vezes, numa mesma conversa, se usa a palavra verso, a palavra pé, de maneiras diferentes. Mas nesse vocabulário, digamos assim, da versificação erudita, né? Quando se fala de pés e sílabas, são maneiras diferentes que em cada língua, nas línguas ibéricas, né, normalmente se usa a sílaba como unidade da poesia. Em outras vão ter conjuntos de fonemas, né, regulados pela acentuação, né, conjuntos de sílabas fracas e fortes e tal. Mas eu acho que o Chico resumiu um pouco isso, que a questão é o ritmo. Então, ele pode, se lá na Inglaterra contam os pés e aqui contam as sílabas, pouco importa, porque a questão é o ritmo daquela frase. Perfeito, Né? perfeito. E assim, os repentistas, acho que são um exemplo muito rico disso, porque eles têm uma satisfação, né? O Chico falou agora que gosta de, né, tem como prática essa coisa de oficinas, de ministrar aulas sobre poesia, principalmente em escolas, mas nas conversas corriqueiras, os repentistas sempre falam disso, de sílabas, de versos, quanto, né, o que rima com o que. Então, eles têm esse vocabulário descritivo. Mas isso é a descrição, é como você pode descrever e analisar, então são tantas sílabas, mas o que é a poesia mesmo, tanto a da Emily Dickinson quanto a de qualquer repentista nordestino, não é sílabas que se juntam, pura e simplesmente, ou pés e tal, é o ritmo, o que faz a poesia uma linguagem diferente, especial, e que toca as pessoas e que chama a atenção de uma maneira especial em relação à conversa que a gente está tendo, por exemplo, é essa dimensão do ritmo, principalmente. Então, se são pés ou se são sílabas, em cada língua tem uma tradição de descrever a poesia. Claro. Às vezes também de ensinar, de refletir, de analisar e tal. Mas, fundamentalmente, é isso. A questão da poesia é o que bate no ouvido, né? É o ouvido. É o ritmo que a gente consegue sentir e perceber. Que é um elemento musical. Sim. Né? E também para lembrança, mnemônico, como se diz, né? As pessoas não vão estudar esses elementos
de uma maneira erudita. Uma coisa é você ser músico prático, entra na ala dos músicos Exatamente. práticos e não dos musicistas. Né? Exatamente, tá certo. Mas então você estava falando ainda sobre essas diferenças de ritmo, de gênero, e estava terminando a questão do cordel. Mas eu acho que era isso mesmo. O cordel ele tem essa dimensão narrativa, né? Tem que contar uma história e não é de qualquer maneira de contar, né? Os bons cordelistas têm seu estilo próprio, né? Mas, enfim, há certos parâmetros muito difíceis de perceber, né? Mas que os cordelistas vão falar também dessa expertise, né? Não é qualquer... Mesmo bons cantadores, às vezes, que vão escrever cordéis, né? Isso acontece. O Chico tem cordel escrito? Tem, né? Tenho vários, acho que uns 50 títulos já. 50? Nossa! Tenho mais, porque eu dos 50 títulos, eu acho que eu não tenho 15 guardados, porque é todo cordel de encomenda. Uhum. O cara paga para eu fazer, eu faço o cordel, entrego para ele, ganho meu dinheiro, nem lembro o que fiz mais. Por isso que eu não conheço eles. Mas se você for na internet, né, você encontra... cinco temas que eu fiz para o Ministério da Saúde, fiz DST-AIDS, Lerdor, perigos a que estão expostos os homens do campo em parceria com Donzílio, e tem o cordel que eu fiz sobre justiça comunitária por TJDFT do DF, e tem a cartilha que eu fiz, a Convenção das Pessoas com Deficiência, os 50 artigos, todo em literatura de cordel. Foi uma consultoria que eu fiz para a Presidência da República. Está lá os 50 artigos, com quase 100 estrofes. Feitas, Olha só! Se você for lá, encontra a Convenção das Pessoas com Deficiência em literatura de cordel, que eu fiz. Mas, enfim, o Chico está falando muito desse tipo de trabalho que os poetas vêm fazendo já há um bom tempo, né, junto a instituições, enfim. Eu e João temos que fazer um amanhã. Nós vamos fazer na viagem para Goiânia. A gente faz para sexta-feira já mandar para gráfica. Que é o uso da poesia né, para, enfim, um uso mais didático da poesia para divulgar uma lei, uma política pública, né? Enfim, é algo que tem se tornado muito, muito forte também. Fiz também os filósofos na literatura de cordel, lá para a FUNAG, do Ministério das Relações Exteriores, né? Fiz sobre Smith, Barão do Rio Branco, com Crispiniano, e também fiz sobre a Covid Faz Isso Comigo. O parlamentar jurista brasileiro, que um filho dele morreu o ano passado, do Rio de Janeiro, que morava lá, Afonso Arinos. Fiz também sobre a vida de Afonso Arinos. De Melo Franco. Afonso Arinos de Melo Franco. Fiz um livreto. Muito bem. Um elemento que é muito importante, que aliás é o tema da sua tese, é a questão do improviso, que de alguma maneira é sinônimo de repente, né? Sim. Como é que funciona o improviso? Vamos lá, quando eu comecei a me apresentar para os cantadores, primeiro aqui no Distrito Federal, Chico de Assis, Neildo Rodrigues, na época, João, me fale o nome dele, aquele lá de São José, que morava aqui, João Bernardo, né? E nas conversas com eles, e logo depois eu fui viajar para o Ceará, para Paraíba, para Pernambuco, era muito comum isso, essa explicação da métrica, das regras de rima, né? A regra de rima, do repente, é bastante rígida, né? Não rima, né, Ceará com cantar, cantar tem que ter o R no final, porque é um verbo no infinitivo, e você vai rimar com palavras que terminem com ar, né? E o A do Ceará também. Assim como cantador e chegou, né? Então, essas coisas não rimam no repente. Isso é um erro básico, assim, que um cantador né, experiente não comete esse tipo de erro. No cordel também, no rima também. Cordel também. A briga sobre isso no cordel é um pouco maior, porque tem aquela coisa de usar a linguagem matuta, alguns cordelistas... Aí é aceitável. Aí é aceito. É aceito, mas há uma polêmica grande no cordel em torno disso. Se o cordel ele tiver toda a conotação da linguagem cabocla ou a linguagem matuta, aí é aceita. Mas se eu quero fazer se eu vou na linguagem mais entre a coloquial e a culta, eu tenho que seguir a linguagem correta, né, João? Também só essa questão do som, é a questão do meio também, né? Eu não posso rimar sucesso com verso.
Eu tenho que rimar verso com imerso, emerso, universo, né? Controverso. Aí sucesso eu rimo com progresso, porque aí é aberto. Eu não posso rimar moça com força, que é com eu não posso rimar trauma com alma, porque eu acho muito cruel. Aqui é lá, tô nem aí, eu rimo. Entendeu? Mas Que interessante. por exemplo, cordel e céu não rimam. aí não rima, porque aí você está falando de Né? João palavras que Miguel, são cordel, mel rimam. as A terminações. céu, Agora aí são troféu, com as tabaréu. terminações das palavras. Estou falando das Sim, sim. no meio, né? No meio, da consoante ali. Né? O que antecede a última sílaba forte da rima, né? Sei, Que é a que rima. sei. Então, essas regras são rígidas. Ela tem que ser igual no som da sílaba tônica, da vogal tônica até o final da palavra. Sei. Então, por isso, sucesso não rima com verso. É muito parecido. Na música popular, é muito comum usar esse tipo de rima. Sim. Né? No repente, nordestino, não se usa. Isso é considerado um erro. Né? Numa cantoria, um cantador que esteja rimando assim vai ficar mal falado pelos ouvintes, pelos colegas. Num festival competitivo, vai perder ponto, não leva o primeiro lugar de jeito nenhum. Né? Isso pode manchar a imagem de um cantador. Né? E aí, enfim, os repentistas falam muito que há 3 fundamentos, né, da arte do repente. Os cordelistas vão usar os mesmos termos, que é métrica, rima e oração. Né? A oração, que a gente não falou ainda, diz respeito a essa necessidade de se manter num tema. Ela tem coisas muito mais detalhadas. Inclusive, se começar uma estrofe falando na terceira pessoa, você tem que manter a terceira pessoa, você não pode passar para a segunda, né? Coisas assim, mas ela diz respeito também à qualidade propriamente, ao conteúdo de cada estrofe, né? E esses são os fundamentos, que são um pouco normas a serem seguidas, é também um pouco a maneira como os cantadores descrevem, mas todo repentista vai dizer, você saber essas coisas não vai fazer de você um repentista. Né? E Isso aí, é só o ABC. Eu acho, não é nem uma questão de ser assim, um ABC, isso Já é a cartilha mesmo. É uma cartilha, mas é uma cartilha que o cantador vai aprendendo quando ele já é cantador, né, Chico? Foi assim para você também? Como é que foi isso? Olha, comigo foi diferente, por exemplo, de João, né? João Santana, De se João diz. que canta comigo há mais de 20 anos. João já começou na universidade, já estava na UNB, e observando, escutando para começar, já começou cantando correto. Eu comprei o primeiro folheto de cordel, analfabeto, sem nunca ter ido à escola aos 12 anos, e fui ao Mobral. E com 3 dias eu estava lendo. E foi a necessidade de ler o cordel que me fez ir à escola, né? Depois eu me apaixonei pela leitura do cordel, aí li tudo que eu queria na minha vida. Eu só fiquei 2 semanas de Mobral, a mulher disse que eu já sabia mais do que ela era bem analfabetazinha, ela só juntava as palavras, né? E era a única que tinha na região onde eu morava, né? A sua região é no Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte, era em Alexandria. Aí meu pai, as pessoas diziam que ele mudava mais do que Enxu. Enxu é uma abelha que muda muito, coitado. Ele muito pobre, era meieiro, trabalhava em terra dos outros. E aí eu fui para a roça aos 6 anos de idade, né? Eu tinha medo das formiguinhas pintadas, pensando que era chamava formiga de onça, eu achava que era a onça que ia crescer e ia me comer, entendeu? Aí teve essa questão, né, de ser muito pobre, que não só era eu, era todo mundo, era uma questão, isso era generalizado, né? Eu fiquei até os 15 anos direto na roça, aos 16 comecei, meu pai comprou um violão para mim e eu comecei a cantar, aos 16, indo fazer as cantorias. Com 17 anos eu saí de casa. Então eu estou fazendo 60 anos, eu tenho 43 anos já de viola, né? Aí fui para Mossoró, passei pela escola de Mossoró. Cheguei, eu já tinha 18 anos em Mossoró. Mossoró é a melhor escola de cantoria. Quando eu cheguei, tinha mais de 60 cantadores morando em Mossoró. Olha só. 3 rádios, tinha rádio que tinha 3 programas de viola, de repentista, e eu ia a todos, né? E eu já estudando, aí fui fazer a 5ª série com 20 anos. Aí, quando foi na 6ª série, aí o pessoal que era dono da Livraria Independência, que era do PCzão, me recrutou. Eu fiquei 3 anos na escola do PC. Olha. Né? Aí era
4 horas de estudo, se não estudo, tinha que fazer o questionário. Agradeço muito o Partido Comunista, né, que foi que me deu todo esse conhecimento poético de ver o mundo diferente. Eles me davam todos os livros da escola. Eu, muito pobre, fui morar na casa do cantador e começando a cantar. Em 84, eu deslanchei, né? Fui cantar mesmo. Depois da 8ª série. Aí só depois foi que eu terminei, que me formei já aqui em Brasília, já quase igual com meu filho, né? Mas, como o João me perguntou como é que eu comecei, João, cantando muito errado. Porque eu não tinha a concepção da leitura, né? Mesmo eu passando pelo Mobral, e eu lia muito, mas eu não tinha a segurança da leitura. Às vezes aí quando eu cheguei em Mossoró, os cantadores dizendo: "Ei, você tá rimando errado". Eu dizia: "Onde é que eu rimei errado?". Olha, a escrita não é essa, é essa. Então, a viola e a literatura de cordel me ajudou muito na escrita, na compreensão da palavra. Então, eu sou, acho que um remanescente alfabetizado dentro da literatura de cordel e do repente, né? Sim, sim. Até hoje eu ainda me policio muito quando estou cantando. Digo, será que... Mas, enfim, o que eu estava colocando, e o Chico deu esse exemplo da trajetória dele, né? Que ele já era repentista, já estava cantando com viola, quando os colegas, os mais experientes, falaram: ó, essa rima não cabe. Olha, né, tem que aprimorar, Então, esses conhecimentos, digamos, pelos quais os cantadores descrevem a sua arte, eles vêm normalmente quando o sujeito já tá com a viola, já tá cantando repente, Sei. né? E aí o Chico falou essa coisa do cordel, né, da leitura do cordel, que é como o cordel tem a métrica. Esse relato é muito comum. Muitos repentistas e outras pessoas com quem eu tive contato no sertão nordestino relatam isso, que aprenderam a ler ou por causa do cordel, porque queriam ler o cordel, ou aprenderam a ler porque conheciam a narrativa do cordel, do folheto de cordel. O folheto de cordel normalmente era lido ou declamado de memória por alguém para a plateia, da família, a vizinhança e tal, as pessoas decoravam. Então, muitas pessoas sabiam de cor um folheto sem nunca ter lido o folheto. Então, o garoto, um jovem que estava aprendendo a ler, quando ele pegava o folheto daquele texto que ele já conhecia, essa dimensão do ritmo, da rima, tudo isso tornava o aprendizado da leitura e da escrita muito mais fluido, muito mais rápido, muito mais natural, né? Mas, voltando, eu estava falando dessa coisa dos fundamentos para chegar no que é o improviso, né? E aí o fundamento desses três que os cantadores falam, o mais relevante, o que eu sustento, é a métrica, né? É essa métrica que o garoto ou a menina vão desenvolvendo, ouvindo os cantadores, ouvindo um folheto declamado, porque a métrica do cordel e do repente é muito semelhante, né? Claro que vai ter modalidades que se usa mais no repente, que às vezes os cordelistas não usaram ainda, mas os princípios de organização do ritmo são os mesmos. Então, a partir do conhecimento do ritmo do cordel, de ouvir os cantadores, de frequentar as cantorias, de ouvir os cantadores nos programas radiofônicos, que passam a ser muito presentes no Nordeste inteiro a partir dos anos 60 e 70, a pessoa vai aprendendo essa métrica, ela vai internalizando isso, né? E aí ele pode cantar mesmo sem saber descrever aquilo. Na verdade, é isso que eu estou dizendo. Essa descrição, essa capacidade de descrever e analisar uma estrofe, dizer, tem uma desmétrica, faltou... Isso vem com um conhecimento posterior. Inclusive porque é um tipo de conhecimento que depende de um domínio da leitura e da escrita. Que os cantadores que estão começando hoje, há muitos cantadores e cantadoras aí com 18, 20, 25 anos, eles já passaram pela escola. Certo, Né? certo. Mas algumas gerações anteriores, como é o caso da geração do Chico, a maioria dos cantadores vivia no meio rural, né, e aprenderam a cantoria e passam a cantar, e daí vão morar nas cidades, vão frequentar escolas, né, já na adolescência, na juventude ou na idade adulta, quando abraçam a cantoria como profissão, né? Mas a cantoria, os relatos que se tem, mesmo no início do século XX, no século XIX, é que a cantoria sempre teve esse rigor. O repente, né? A gente fala repente ou cantoria, é a mesma coisa, né? A mesma arte.
sempre teve esse rigor de usar uma linguagem considerada correta, né? De se aproximar da linguagem culta, né? Os cantadores sempre tiveram um pouco alguma erudição dentro das possibilidades que os meios deles ali permitiam, mas sempre buscaram, né? Até porque sempre transitaram entre classes sociais, sempre viajaram entre regiões, então eram também um pouco nesse rigor. Esses cantadores que cantavam para as plateias nos sítios, né, para as comunidades rurais, eles eram meio que traficantes de conhecimentos também, né? Eram os caras que transitavam Você e diz podiam... que essa linguagem, esse tipo de narrativa, tem alguns elementos comuns com outras narrativas de outros países, do México. Uhum. Qual é a origem desse tipo de narrativa? É na Península Ibérica? Quando foi que isso Da- surgiu? do improviso poético, né, nesses moldes, você diz, seria isso? Por exemplo, eu imagino que os corridos do Hum, México têm algumas coisas parecidas com essas narrativas do Nordeste brasileiro, né? tem, no caso, eu acho que os corridos, eles têm mais proximidade com esse fenômeno narrativo mesmo, como o cordel, né? Sei. Como a literatura de cordel, como os poemas declamados, né? É, agora, há na América Latina inteira, mas também no mundo mediterrâneo, não só europeu, mas também no Oriente Médio, no norte da África, muitas tradições de poesia improvisada, Sei. né? É, algumas têm documentação que remontam, né, ao período medieval. E é uma marca interessante que a poesia improvisada, né, ela carrega algumas características que estão quase sempre presentes, não sempre, mas quase sempre presentes, que é o canto em dupla, às vezes mais gente, às vezes menos, né, uma dupla de poetas dialogando e ao mesmo tempo disputando. O Sei. grau dessa disputa varia de uma tradição para outra. É, e essa poesia que tem que ser criada na hora, né? Então, o improviso poético carrega muito essa dimensão da disputa também. É, agora, no que se refere à origem, eu sou muito reticente a essa conversa sobre origem do repente. Porque as notícias mais antigas que a gente tem sobre o repente nordestino são do Francisco das Chagas Batista. Ele foi um autor de folhetos de cordel, foi também um editor, que faleceu, se não me engano, em 1930 ou 30 e poucos. Um pouquinho antes de morrer, em 1929, ele publicou um livro em que ele relatava toda a memória de poetas da região do Teixeira, das Espinharas, né, do Pajeú em Pernambuco, mas do Teixeira e de outras regiões da Paraíba. É, inclusive porque o Francisco das Chagas Batista era descendente de alguns poetas que povoavam, que andavam por aquela região, Ele era já paraibano? era paraibano. Já no final do século XVIII, início do século XIX, ou seja, início dos 1800, você já tem relatos de poetas que compunham poemas narrativos que depois foi ter a forma impressa e industrial do cordel, né? O cordel já na sua origem era uma indústria mesmo, se usavam tipografias e se vendiam centenas de milhares de cópias, mas a cantoria estava presente ali. A glosa, esse improviso que não é cantado, mas é declamado, né? Alguém dá um mote, o poeta responde na hora. E cantadores mesmo, esses relatos de cantadores já no início dos anos 1800, no sertão da Paraíba e de Pernambuco. Então, há esses relatos. Quando se fala daí, que a origem disso é ibérica, ou é provençal, ou é qualquer coisa assim, há um problema nesse tipo de afirmação, e eu já cacei muito algum estudo histórico bem feito nesse sentido, não encontrei, porque se fala muito assim, é a origem, os cantadores são herdeiros dos trovadores medievais, né? Os repentistas são uma sobrevivência do trovadorismo provençal, e o Chico está até rindo aqui de canto de boca. Eu vejo alguns problemas aí. Um primeiro problema é o seguinte, é como se você quisesse dizer
que o repente é importante porque ele tem um bisavô importante. Nobre. Não, o repente é importante porque é muito bom mesmo, é uma coisa de uma riqueza, de uma qualidade absurda. E eu costumo até dizer que quem não gosta de cantoria é porque ouviu pouco. Mas agora, o problema que eu vejo, falando como historiador e como antropólogo, é que essas pesquisas carecem ou esses trabalhos, essas afirmações, que vão estar muitas vezes em textos de estudiosos de folclore, então, elas carecem de uma base documental mesmo, empírica. Quer dizer, o cara não vai fazer uma pesquisa profunda, detalhada, de arquivo, para dizer, olha aqui, a gente identifica que em tal lugar havia gente cantando isso ou aquilo, em tal outro lugar havia assim. Esses dados são muito esparsos, não teve ninguém ainda que se dedicou a juntar isso e a fazer uma síntese histórica consistente. E um problema também, aí do ponto de vista metodológico, teórico-metodológico, é uma ausência nessas afirmações de uma reflexão sobre o que é que se está chamando de origem, o que é que se está chamando de herança, que processos sócio-históricos concretamente o sujeito está querendo se referir. Não há esse tipo de reflexão. Então, para mim, são frases muito vazias, assim, quando diz, a origem é isso, mas sim, o que está chamando de origem? Sem trabalhar essa pergunta, não dá nem para começar. Antes de você prosseguir sobre os elementos do improviso, do repente, eu queria, só uma curiosidade, que eu sou da cidade de Anápolis, e lá eu convivi com um cordelista. Muito bom. Paulo Nunes Batista, que é de uma dinastia de cordelistas da Paraíba. Ele vem dele. Ele é filho do Francisco das Chagas? Eu não me recordo agora. Ele é filho de Francisco Nunes Batista. Eu acho que é. Eu só sei que a esposa dele é filha de um dos grandes e ele filho de outro e neto de um grande também. O Paulo Nunes ele é exatamente dessa mesma Francisco linhagem. Chagas Batista. O Francisco das Chagas Batista, que é esse cordelista e escritor e editor que faleceu nos anos 30. E Ungulino, pai da mulher dele. Tem uma dificuldade para olhar para isso, porque alguns nomes se repetem também, né, Chico? Então, e eu não me recordo agora, mas eu já escrevi. Que sabe a forma cronológica toda. O Paulo Nunes morreu recentemente, eu acho que tem um ano. A gente fez uma homenagem aqui a ele na biblioteca. Com 90 e tantos anos, né? Eu me lembro dele lá em Anápolis, mas tem 40 e tantos anos. E era muito interessante. A gente viu os folhetos dele, assim, né? Ele é justamente dessa linhagem de poetas, né? Repentistas, de poetas cordelistas. E também de estudiosos dessa poesia. Eu não sei se você percebe a diferença de Paulo Nunes falando e de João falando, né? Ele era um grande cordelista, um grande escritor, advogado, poeta e muito bom. Paulo Nunes, muito meu amigo. Nós nos dávamos muito bem. Mas, como eu vivo cantando há mais de 40 anos e estudo a cantoria há aproximadamente 20 anos, e antes disso eu já tinha umas discussões, mas muito assim, vagas, eu começo a pensar, João, dentro desse processo que eu passei, da minha compreensão, quando eu comecei a entender. E eu tinha uma compreensão meio ortodoxa, como Paulo, né? De buscar ela no âmago, como se fosse a coisa, o cerne de tudo, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Você tem que falar de forma mais abrangente, que você tem que ter liberdade para viajar dentro do assunto, sem perder a origem. Você pode inovar, você não pode deturpar. Não estou falando de origem, da sua feitura, da sua formatura, da sua formação, como é que está toda lá dentro desse arcabouço, para você não perder o norte da construção poética, tanto da literatura de cordel quanto do repente. Aí eu começo a dizer, como eu tinha um pensamento diferente. E você vê muita gente hoje falando com esse pensamento que eu tinha. Posso estar errado, mas hoje, quando eu admirava alguns cantadores que eu achava que eram os maiores, depois eu percebi que não eram. Que eu tinha aquele olhar da paixão, de
ter me apaixonado por aquela cantoria. E depois a paixão pela cantoria me tirava alguns momentos de dizer, não, isso aqui não é, tem fulano que faz uma construção melhor, né? E essa questão que o João fala da literatura de cordel, que tem um tema sequencial que começa e finaliza, e a cantoria tem muito isso das tradições nordestinas. Está mudando um pouco, João. Principalmente aqui em Brasília. Nós vamos cantar numa escola para uma turma de alunos, para 300, 400 alunos, ou 100 alunos que nunca viram cantoria. Você tem que levar uma forma mais lúdica, uma coisa mais animada para tentar animar. Você não vai pegar uma melodia chorosa, dolente, que aí vai cansar. E você não pode demorar muito. Os cantadores antigos demoravam muito, cantavam 10, 15, 30 minutos. A gente não canta mais do que 5, porque se gostou, eu queria mais. Ou demorou demais, foi muito ruim. Né? Aí você tem que ter esse pensamento de variar. E nós vamos cantar na escola, a gente não canta o assunto completo. A gente pede 5, 6. Aí faz 2, 3 estrofes num, 2 num. Às vezes só uma no outro e vai enchendo, né? Tentando atender todos os pedidos. E dentro da literatura de cordel, por exemplo, nós fizemos no governo Lula e no governo Dilma, nós cantamos em 4 conferências de saúde. Cantei também numa do governo Fernando Henrique, a primeira que eu cantei. Depois cantei em 3, entre Lula e Dilma, que é de 4 em 4 anos, né? A Conferência Nacional de Saúde. E teve também 2 da Conferência de Saúde, só de saúde do trabalhador do Ministério da Saúde também. Então, eu cantei em 6 conferências de saúde. E para cada uma a gente fez a programação e a história da conferência em literatura de cordel. Mas a gente colocava 4, 5 estilos, colocava 6 trilhas, 7 linhas, galope, martelo e tudo. Já exatamente, como eu fiz teatro, depois foi que eu fui, como eu fiz arte cênica, foi que eu fui entender a cantoria, que em alguns momentos ela pode ser cansativa, pela questão da linearidade, né? Aí você tem que ter essa questão de quebrar o gelo, né? de tentar mudar. Às vezes você está acordando, mudou aqui, você está dormindo, acordou, né? Então, eu acho que a cantoria ela tem que passar por esses caminhos, de você variar as suas modalidades, que elas não sejam muito cansativas e demoradas. Perfeito. Mas voltando então ao improviso, eu queria que você explicasse um pouco dos elementos do improviso, porque muita gente acha que o improviso lida com invenções de momento, mas evidentemente o poeta tem um arsenal, ele tem uma prática, um arsenal que ele vai mobilizar naquele momento. Isso tem, assim, nenhum improviso parte do nada, né? Tanto o improviso do repentista, um improviso na música, por exemplo, no jazz norte-americano, ou um improviso no teatro, sempre você tem no rap, né, que se tornou muito popular e difundido hoje em dia, ou mesmo no Partido Alto, em outras tradições aqui no Brasil. Um improvisador, ele nunca parte do nada. Na música, o sujeito vai ter escalas, progressões harmônicas, né? Progressões de acordes, frases melódicas que dão os caminhos para ele, né? Traçar essa harmonia numa melodia e conseguir fluência nisso, né? No caso do repente, porque lá na música, por exemplo, no jazz, tem elementos que não mudam tanto numa sessão de improviso ou numa tradição de improviso. Por exemplo, as escalas que se usa, as progressões de acordes, certo modelo, se toca primeiro a melodia como a gente conhece, depois se toca o improviso. Tem certas coisas que não vão mudar muito. E tem outras coisas que tem que mudar, que o cara tem que fazer, criar uma coisa musical ali que tenha uma novidade. Se ele inovar demais, o ouvinte vai achar aquilo esquisito. Se ele fizer muito feijão com arroz, o pessoal vai achar sem graça, né? Então tem que... No repente, também tem esses elementos que não mudam. A métrica não muda. Então, a gente falou da sextilha, né? Tá, mas você tem também as décimas, que são estrofes de 10 versos, tem né, os quadrões, que são em 8, tem as 7 linhas, tem várias modalidades, ou gêneros de estrofe, estilos de cantoria, né? São termos que se usa para falar disso. Chega-se a contar, dependendo dos critérios de classificação, mais de uma centena, né?
E não só em 7 sílabas, mas também em decassílabo, também em um endecassílabo, 11 sílabas, como o Galope à Beira-Mar, que é uma coisa lindíssima e até um tanto difícil de cantar. Mas, ou seja, a métrica, o ritmo, isso não muda. O baião da viola, um canta uma estrofe, esses são os elementos fixos. Só que o cantador tem que sempre criar uma estrofe nova. É claro que no conteúdo da estrofe você vai ter também referências. Um arcabouço ali, digamos, um estoque de rimas que o cantador conhece. Né? Se a gente fizer aqui, vamos começar a lembrar a rima de uma palavra, o Chico vai lembrar muito mais que nós, porque ele vive disso, né? Ele tem que estar preparado para se surge um assunto difícil, se alguém pede um mote com uma rima complicada, ele vai ter que ter bagagem para fazer isso. E tem também certas maneiras de encarar um assunto. Né? Então, a estrofe, o conteúdo é novo, mas você vai ter elementos que servem de guia para o cantador naquele momento. Então, a maneira como eu tentei sintetizar isso é que o improviso é sempre uma relação. É uma relação com esses elementos que são fixos, a melodia da toada, o baião de viola. Fixo no sentido assim, ele varia, mas o cantador não está preocupado em variar o baião da viola, o toque da viola. Ele não está preocupado em variar a melodia. Não, a melodia, aquela melodia, ela tem que manter uma identidade. Há variações, se você for transcrever numa pauta musical, de dois cantadores cantando a mesma melodia, cada um canta de um jeito. Mas se identifica que é a mesma melodia. Esses elementos são permanentes, digamos assim. E o cantador vai estar sempre numa relação com essa bagagem, que são esses elementos permanentes, para criar algo novo. E o improviso é também uma relação sempre num outro sentido, que é o sentido do momento e da situação em que se está improvisando. Então, o cantador vai improvisar atendendo um pedido, respondendo a uma estrofe que o colega dele fez, né? Essas são as glosas. Testando a reação da plateia, que tipo de assunto, como o Chico falou, tem certas plateias que se eu for fazer de um jeito, eles não vão gostar, então eu tenho que procurar fazer o meu trabalho de improviso poético de um jeito, variando coisas que eu sei que vai chegar no gosto desse pessoal, que vai atrair esse pessoal. E isso, quando você dá o mote, isso é o gênero da glosa? A glosa é feita sobre motes, né? Mas o repente usa motes o tempo todo. Sei. A glosa você faz sem instrumento. Sem música. A rodada de glosa junta vários poetas. Então vai aqui uma provocação. Você diz que participou de vários encontros de saúde. Eu imagino que você deve ter feito um monte de coisa sobre a pandemia, coronavírus. Fiz muito. E aí, você não quer mostrar um pouco? Não, eu escrevi alguns textos, né? Fiz um texto lá para a Secretaria da Educação do Rio Grande do Norte. Fiz também da Lei Aldir Blanc, escrevi, acho que 36 estrofes. Não lembro de nenhuma, porque eu escrevi e não decorei. Eu não tenho mais habilidade para decorar. Né? Tanto é que eu primo mesmo pelo improviso, né? Você quer que eu fale de pandemia? Eu queria, pandemia. A pandemia deixou-me em um beco sem saída. Fiquei hospitalizado, quase que perdi a vida. E eu boto a culpa de tudo no governo genocida. Igual um gado na chã. Eu escapei pelo triz lá dentro do agarrão.
quase que eu perdi a luz, ai, ai, ui, ui, de ver um novo amanhã. Isso aqui é uma gemedeira, né? Muito bem, Chico. Mas então, acho que com o Chico cantando dá para ter essa noção, embora não esteja aqui com uma dupla, né? Que tem essa melodia, né? Do canto, que é a toada, e a toada ela corresponde à métrica daquela modalidade de estrofe. Então, os cantadores, né, têm ali um acervo coletivo, né, memorizado de muitas e muitas toadas para cestilhas, por exemplo, para os motes, né, para as décimas. Algumas modalidades vão ter poucas ou só uma toada, mas porque a toada ela corresponde à métrica. Cada nota da melodia é uma sílaba poética, né? Então, Raulino Silva, né, que está aqui na capa da publicação da minha tese, eu cheguei nele por indicação do Chico de Assis há muitos anos atrás. Meu conterrâneo, um grande cantador. E Raulino Silva que me descreveu, né, a toada para o cantador é como se fosse uma forma daquelas de cortar massa de pastel, né, que a massa vai sair sempre do mesmo formato. Então a toada é o que traz esse fundamento técnico mesmo, essa dimensão da habilidade. Como improvisar? A toada já traz o ritmo, então o cantador já vai. Ele não pensa uma ideia, raramente vai pensar uma ideia, né, Chico, para depois achar como é que eu vou dizer isso na métrica. Ele já pensa dentro da métrica, né? Tem essa questão da provocação também, né, João? Como a CQ me provocou e aqui a CQ, a gente não tem, eu não costumo usar uma toada padrão. Eu tento usar várias melodias, que algumas são criadas por nós, eu e João, por outros cantadores. Elas começam se disseminar, e depois de difundidas, alguns cantadores vão cantando também essas outras toadas. É comum a gente cantar as toadas todas das cantorias, ou seja, as melodias. E quando você me manda um assunto, eu já tenho que pensar no assunto e eu digo, que toada que eu saio? Eu já tenho que lembrar de uma dessas toadas. Ou se não, tentar às vezes criar, só sair misturando uma com outra, né, João? Uhum. Aí lembra que eu parei um pouquinho aqui já para entrar na gemedeira. Na metade da estrofe foi que eu disse, eu estou em toada de gemedeira, eu vou gemer, fazer a questão da gemedeira. Porque, como o João falou da dupla, a gente tem, aqui, um espaço de 10 a 15 segundos para pensar uma sextilha. As 6 estrofes, ou pelo menos o norte. Às vezes você monta a estrofe todinha em 15 segundos para dizer e não esquece. E às vezes você só pensa o final, às vezes pensa o início, e às vezes você não pensa nada, você tira na tora. Se você não for muito prático, você vai gaguejar, vai rimar errado, né? Isso depende muito da questão da prática. Eu não sei se você viu aquele filme Lobisomem e o Coronel em desenho animado. Não vi. É um dos prêmios, é um dos curtas mais premiados do Brasil, feito por Ítalo Cajueiro, o Lobisomem e o Coronel em desenho animado, que eles me passaram o roteiro e eu fui para um estúdio e fiz numa noite. Gravei, são 10 minutos, ele tem 27 modalidades da cantoria. Olha só, no filme. Você vê lá, ele tá legendado para inglês, francês, espanhol e alemão. Ele ganhou prêmio em Toulouse, prêmio em Frankfurt, em Milão, Lisboa, ganhou 2 prêmios em Lisboa, ganhou a Animamundo 2002 no Júri Popular no Rio e em São Paulo. O Coronel e o Lobisomem. O Lobisomem e o Coronel. O Lobisomem e o Coronel. O Coronel e o Lobisomem. O Lobisomem e o Coronel é o outro, é o grande. Mas ele é em desenho animado, você tem que procurar em desenho animado. Tá. É uma animação. E virou um cordel também. A Fundação Zé Augusto publicou o cordel, minha autoria lá. Isso é interessante. Vamos ver isso. Mas, João, eu entendi aqui que para fazer essa pesquisa, você botou a mão na massa. Foi. E a goela também. Você se tornou um cantador. Me tornei, mas nem inventa de me botar. Não, eu não tô inventando. Eu tô há muitos anos. Olha, conta um pouco. Porque você disse que mudou a sua compreensão, inclusive, do problema, ao se inserir na cantoria, né? Assim, para explicar um pouco assim, por que eu fui me meter a cantar de repente, né? Isso foi em 2006, eu tinha decidido
fazer a pesquisa sobre o repente nordestino, eu posso contar isso já. Mas eu estava começando o doutorado, né? Tinha feito já as disciplinas, um ano de disciplinas lá aqui na UNB, e eu tinha uma ideia, assim, eu quero pesquisar o repente, mas eu cheguei nisso um pouco porque eu tinha uma questão teórica de fundo dentro da antropologia, que é o que nas ciências sociais às vezes se chama reprodução social, quer dizer, como é que as maneiras de viver, de se relacionar, de pensar vão se refazendo, ter continuidade, passam de uma geração para outra, enfim. Essa era uma questão que eu queria investigar. É uma questão bem antiga da antropologia, mas que ainda vale a pena, porque a gente investiga de uma maneira nova cada vez que se investiga. E então é um pouco por isso que, por exemplo, na minha tese, eu penso assim, o que é o improviso, mas eu quero entender também a partir das histórias dos poetas, como é que eles chegaram até aquilo, como é que eles aprenderam, cada um deles e tal. Mas, enfim, e aí, quando eu apresentei esse tema para o meu orientador, Wilson Trajano, que eu falei, eu queria pesquisar isso, né? Essa discussão sobre a reprodução social, sobre como os padrões da vida das pessoas em sociedade vai se refazendo. Eu queria entender isso a partir de uma arte que está parecendo que vai ser a cantoria de viola no Nordeste e tal. Aí ele, me explica um pouco o que é a cantoria, ele não conhecia muito. Eu falei mais ou menos, eu também não conhecia muito naquela época. E aí ele falou, então acho que a maneira de você desenvolver esse seu tema é você cantando repente com eles. Aí eu falei, não, Trajano, você não está entendendo a complexidade disso daí. Realmente não foi fácil. As primeiras vezes que eu falava isso com alguns cantadores, zombavam de mim e tudo mais. Mas eu acaba que o Zé Maria, que morava em Fortaleza na época, Zé Maria de Fortaleza, ele ministrava aulas também sobre poesia lá na Casa do Cantador, né, na Associação dos Cantadores do Nordeste, em Fortaleza. E quando eu tive um primeiro contato com ele, ele falou, não, venha para cá então que eu boto você para cantar, né? Eu vou tentar te ensinar algumas coisas, você vai conseguir cantar. E a ideia, os poetas entendem que a poesia e o improviso, ou seja, o repente, é um dom dado por Deus, um dom da natureza, né? Então, isso é uma coisa que você não adquire com alguém te ensinando. Bom, e depois, numa mesma, ainda em 2006, eu conheci Raulino, né? Esse cantador também potiguar que mora em Caruaru. Na época, ele estava com 25, 26 anos, eu tinha 27, 28. Zé Maria já mais velho, e o Raulino também foram esses dois únicos que disseram, não, venha para cá que a gente canta junto, eu te ensino o que eu puder e tal. E eu comecei com o Zé Maria, muito o Zé Maria, porque ele tinha já esses projetos e uma didática, ele me ensinava essa coisa de contagem de sílabas, né, rapaz, mas não pegava em viola, não cantava nada, e eu fiquei ali no início de 2007 em Fortaleza, eu me mudei para Fortaleza, e aí lá pelas tantas eu fui para Caruaru passar uma temporada, e quando eu fui levando uma viola que eu tinha. Eu já tinha aprendido a tocar o baião, né? Era uma viola de 10 cordas, uma viola caipira, que era do meu pai. Eu raptei essa viola, levei para o Ceará, e um artesão lá que fazia uma adaptação de afinação que os cantadores, para fazer a viola de cantoria, fez esse serviço para mim, e os cantadores ali me ensinaram a tocar os toques da viola, né, que são o chamado baião de viola. E quando eu cheguei em Caruaru, o Raulino não tinha nada disso de ficar contando sílaba, analisando estrofe dos outros, não. Ele pegou, sabe afinar a viola, eu toquei a viola, já estava mais ou menos afinada, né? Toca aí, eu já toquei o baião. Então pronto, agora você já sabe afinar a viola, já está tocando o baião, pode cantar, né? E aí eu comecei a tentar cantar. Foi aí umas 2, 3 semanas que eu passei com o Raulino Silva ali em Caruaru, que eu comecei a cantar algumas estrofes. E aí, curiosamente, na feira de Caruaru, todo sábado, sempre há uma cantoria, uma coisa muito informal, né? Assim, que poetas amadores vão se apresentar, né? O sujeito que é lavrador, trabalha é comerciante, comerciário, mas é também repentista. No sábado ele vai cantar ali na feira, no horário de almoço, se estendendo pela tarde.
é uma situação muito agradável, onde eu fiz muitos amigos ali. E comecei a cantar ali, porque era uma situação que não havia muita responsabilidade, né? Numa cantoria em que se convida uma dupla de cantadores, se anuncia e tudo mais, é uma responsabilidade pegar numa viola ali, porque você tem que atender o público. O sujeito pagou um ingresso ou botou um dinheiro na bandeja, e ele faz um pedido para os cantadores improvisarem em cima daquele pedido, ele quer que o pedido dele seja cantado, né, com qualidade, com criatividade, com inspiração, com tudo que tem direito, né? Como dizia o Chico Buarque, um samba com categoria. Com categoria, exatamente. E ali na feira era um contexto mais informal, na verdade a maior parte dos ouvintes eram os próprios poetas que ficavam se revezando, e ali foi um contexto que permitia que eu exercitasse isso. O Raulino Silva, como já tinha nesse momento um status, ele frequentava essa cantoria na feira, mas ele não cantava na feira, né? É uma coisa que os cantadores têm muito essas distinções dentro da própria classe, né? Um cantador que se considera profissional vai evitar cantar num contexto que ele vai rebaixar o seu prestígio, né? Eu canto, Então, eu chego no meio, me não é? misturo, tomo a viola de um e começo a cantar. Enfim, então a feira, até aqui na feira da Ceilândia, né? Eu Tem. cantei com Vladimir, filho do Chico de Meu filho. Assis, ali no contexto onde se apresentavam João Neto, Chico Iva, outros cantadores ali na feira da... Ai, meu Deus, feira da Guariroba, né? Ali na Ceilândia. Mas, enfim, então a feira foi um contexto muito interessante. É curioso que alguns dos poetas que frequentavam ali a feira de Caruaru passaram a me conhecer como cantador, um cantador amador. Porque nas interações ali, o sujeito me apresentar, esse é o João Miguel, um pesquisador, fazer e tal. Mas se eu pegava na viola, ele nem lembrava mais que eu era pesquisador nem nada, o que eu estava fazendo ali. Estava ali cantando e assistindo cantoria, né? E isso foi uma coisa muito interessante, porque me deu uma outra entrada, em uma outra capacidade de dialogar com os cantadores sobre o improviso. E uma outra possibilidade também de entender o improviso, de entender o que é o fundamental. Né? Esse contraste que me deu quando eu saí de contar as sílabas lá com Zé Maria em Fortaleza. E aí Raulino chegou, não, pega a viola e vamos lá, e o tema é eu quero ver no país. Pronto, e eu quero ver no país, o que eu digo agora? Esse impacto, assim, né, de ter que ter uma estratégia para improvisar, de pensar o que você diz no final da estrofe, para depois você pensar o começo da estrofe, porque você, né, isso é uma estratégia que quase todos os cantadores seguiam por ela, né? Se você se perder, não tem muito problema, porque você tem onde chegar. O problema é se você se perde sem ter onde chegar. Aí você se perdeu mesmo, você não chega a lugar nenhum, né? Mas se você sabe onde você precisa chegar, que é aqueles 2 versos no final, e toda uma dimensão também, assim, né? Que os cantadores descrevem a cestilha como uma estrofe de 6 versos. Mas se a gente for perceber o ritmo, ela, na verdade, são 3 grandes versos de 14 ou 15 sílabas poéticas, né? Porque ela é cantada dessa maneira. A toada, ela segue esse padrão de 3 motivos melódicos, não de 6. Então, tudo isso eu fui percebendo, embora eu até já conhecesse um pouco da descrição disso em outros estudos sobre o repente, e às vezes até alguns cantadores sabiam explicar isso, mas uma noção do que é isso quando você canta, só cantando que você vai ter, e do que é o mais importante naquele momento, né? O que é o fundamental e o que são coisas que se agregam, que compõem junto com esse eixo fundamental que é a métrica, né? E uma boa, não é nem tanto uma boa compreensão, mas também uma naturalidade dessa métrica, desse ritmo poético. Então, quando eu regressei para Fortaleza, e aí eu encontrei o Zé Maria numa feira literária, alguma coisa, né? Ele era muito articulado, estava sempre presente. Eu falei, Zé, eu tive lá em Caruaru com o Raulino. Como foi Raulino? É muito bom cantador e tal. E o quê? A gente cantou com viola, eu até cantei na feira. Você cantou na feira? Ele, não, então assim que eu terminar aqui, ele estava lá com algum compromisso, não sei se era lançando um livro, um cordel, alguma coisa. Fomos para casa dele, aí ele tinha 2 violas, a gente pegou as 2 violas, ele começou a cantar comigo e me levar para as cantorias dele. Então, no momento assim mais pro final da cantoria, ele me chamava para improvisar e, enfim, foi um momento muito muito bom, assim, de um aprendizado como pesquisador, mas de um aprendizado de vida também, assim, né?
disso que você falou agora há pouco, né? De eu ficar com medo de tomar uma peia na cantoria, quer dizer, uma pisa, né? Todo, assim, né? Uma situação na feira de Caruaru, em que eu estava ali cantando, todo mundo tinha muita benevolência quando cantava comigo, né? Era bondoso comigo, não me maltratava, né? Quer dizer, não cantava muito melhor que eu, não ficava cantando rápido, porque sabia que eu estava cantando devagar. E aí eu fui cantar com um poeta que eu admirava já de assistir ele ali na feira, que é o Zito Alves, que tentou ser repentista profissional, acabou não tendo muito sucesso, né? Foi aboiador. E se tornou um aboiador, né? Ele é um bom aboiador, muito requisitado no Nordeste. O que é um aboiador? O aboio, o aboio tem tanto o aboio do vaqueiro mesmo, campeando gado, buscando gado no mato, que ele canta sem muitas palavras, né? São vocalizes terminando, né? Gado manso, alguma coisa assim. Mas o fundamental é a voz, é a melodia, que é um canto para o gado propriamente, é uma comunicação entre o vaqueiro e o gado. E daí foi-se, ao que consta, né? O Câmara Cascudo entende que daí surgiu o aboio também com versos. Ele fala do canto Amabel, né? Que pode ser aí é que tá, porque alguns só cantam o aboio para se comunicar com o gado. E outros passam a incorporar estrofes entremeadas desse vocalize. Eu não sei se essa é uma origem também. Mais uma vez, eu sou sempre desconfiado dessas conversas sobre origem. É porque eles chamam também, João Miguel, as toadas de aboio, né? E as toadas de aboio, ela tem o eboi, o re, né? Que muitos cantadores passaram a utilizar toadas que eram dos aboiadores para cantar a cantoria. Mas o aboio tanto pode ser improvisado, em sextilhas, em 7 linhas, né? Quanto ele pode ser um aboio cantado a 2 vozes que conta uma história ou que fala de uma relação amorosa, né, e tal. E aí, ai meu Deus, isso são... Eles chamam de toadas, assim, toadas, quando né? Toadas de aboio. As toadas de aboio, que são composições, não são improvisos, né? E são cantadas a 2 vozes, em terça, lembra um pouco as 2 vozes da música sertaneja. Né? Ô, Chico, você está em Brasília há quanto tempo? Eu vim morar em Brasília em 94. 94. E na Ceilândia sempre? Sempre em Ceilândia. Sempre em Ceilândia. E lá, evidentemente, você logo tomou contato lá com a Casa do Cantador. Eu comecei a vir a Brasília em 91, mas em 91, nos anos 90, até o final dos anos 90, tinha muita cantoria em Brasília, de ter 4, 5 cantorias por noite, porque ainda tinha muita gente, muitos adeptos da cantoria lá do Nordeste que vieram morar em Brasília e ficaram organizando e indo às cantorias. De pagarem bem nas bandejas, de muitos cantadores bons do Nordeste virem para cá para cantar. Essa plateia acabou, praticamente. Nós estamos o quê? Há mais de 30 anos. Quem estava aqui com 40, 50 anos, ou está muito velho ou já morreu. Aí a cantoria em Brasília hoje não é feita da maneira tradicional, como o João falou muito aí da cantoria do Nordeste. Porque não tem mais as cantorias de pé de parede, de chamar para casa, de você dizer, olha, eu sou de Campina Grande, estou aqui, vou convidar meus amigos de Campina Grande. Quando era noite, tinha 40, 50 pessoas que eram acostumadas a ir para a cantoria, que pagavam bem e que entendiam a cantoria. Porque quando você está cantando para uma plateia que entende cantoria, você tem que ter muitos cuidados, porque ali qualquer lapso, qualquer errozinho, a pessoa está percebendo. E havia muitos adeptos, ou que a gente chama de adeptos e de apologistas, que entendiam mais a cantoria do que muitos cantadores que estavam cantando. Porque quando você passa a estudar a cantoria, você tem a concepção do que você está fazendo. Você faz uma autocrítica e diz, será que está certo? Eu estou me policiando para fazer o que está certo? Mas tem muitos cantadores bons, só pela fluência que ele tem da prática e do conhecimento, que ele canta bem e depois você manda falar da cantoria, ele não sabe falar da cantoria. Tem muitos deles. Eu conheci muitos cantadores bons que não sabiam falar de cantoria. Do que está fazendo. Eu canto. Né? Aí você manda ele falar, era um desastre. Mas cantava bem. Aí, ouvinte que ouvia programa de rádio, os adeptos, os apologistas da cantoria, que se emocionava com a estrofe boa, que choravam. Eu vi muito cantador cantando, se emocionando com a estrofe boa de chorar.
Começava a descer as lágrimas, ele fazia ele sentia que fez uma coisa muito grande, que tinha feito uma coisa muito grande e chorava. Aí, essa coisa está muito diferente. A cantoria ficou muito tecnicista de um certo tempo desse para cá, porque perdeu aquela emoção da figura presente na cantoria. Daquela questão de dar um mote. Às vezes dava um mote que já era um mote corriqueiro, né, João? Um mote que já era conhecido, mas dava um mote de improviso muito bom com o assunto. Sim. Aí você ia tentar fazer o melhor daquilo ali. E com isso, eu me sinto hoje um cantador que eu perdi esse prazer de dizer, não, eu vou cantar para você saber que eu estou cantando muito. E isso tem a ver com os novos meios de comunicação? Tem. As novas formas de sociabilidade? Tem. Aí, quando você vai partir para o lado do conhecimento da cantoria, aí você vai tentar, e João sabe muito bem disso, é de você ter uma certa abrangência de conhecimento para você começar a ficar fora de alguns hábitos que você tinha com aquela maneira. Que eu ainda vejo muitos cantadores bons hoje, ainda machistas, preconceituosos, com aquele rigor daquela forma antiga de querer ganhar do colega. Hoje eu canto hoje sem nenhuma vaidade de querer cantar mais do que meu colega. Eu não. Eu tento produzir para mim mesmo o que você está querendo ouvir. Se eu puder produzir. Se eu não produzir, eu não Chico, essa mudança você verifica lá no Nordeste também? Pouca. Olha, quando João fala dessa benevolência que os cantadores tinham com ele, isso não aconteceu comigo, que eu comecei bem antes. A gente ia começar, um cantador já pegar e dizer, eu vou ver se você canta mesmo. Já descia o cacete para matar no cabo, cantando assim, papai. Cantando Hoje não. temas difíceis. Cantando temas difíceis. Hoje, quando eu vejo um cantador... Hoje não, já faz muito tempo. Quando eu vejo um repentista novo cantando, eu tento ajudá-lo. Olha, velho. Um dos maiores cantadores do Brasil mandou eu parar de estudar em 94. Você sabe quanto é que um advogado ganha? Sabe quanto é que um professor ganha? Sabe quanto é que um cantador ganha? Pare com isso, você vai ser um bom cantador. Vá cantar. Eu parei de estudar. Hoje eu não. Eu digo para um cantador, olha, continue estudando, velho. O estudo vai lhe... Uma graduação vai lhe ajudar, um mestrado, um doutorado. Não que você tenha que fazer doutorado, mas continue, pelo menos faça uma graduação, porque se você um dia se não quiser cantar, você tem uma graduação, você tem um caminho, um norte que você possa buscar, que esse delta pode estar em outra irradiação, né? Aí é diferente. Mas eu passei muita dificuldade com que os cantadores sobrepunham sobre mim. E essa questão de você ter um olhar mais transversal dentro da cantoria, né? Sair mais do lado antropológico, mais para o lado sociológico da cantoria, que poucos cantadores sabem disso, fazer isso. Ô, João, tem um professor lá da UNB, o nosso Clodo Ferreira. Sim. Uhum. Ele escreveu um livrinho muito interessante em que ele conjugou o desenvolvimento da música popular brasileira com a evolução dos meios de comunicação. Então, evidentemente, quando surgiu o rádio, o samba se desenvolveu de uma certa maneira, depois veio a televisão, e com a televisão, as escolas de samba, etc, etc. Que impacto você vê no desenvolvimento do repente, com esses meios novos de comunicação, inclusive a internet? Posso começar pelo rádio? Claro! Porque é curioso que o rádio perdurou durante um tempo no Nordeste sem que a cantoria adentrasse. Mas a partir dos anos 50, algumas duplas começaram a ter acesso a horários em rádios, né? A ser contratados por emissoras de rádio. E quando as emissoras começam a se instalar no interior do Nordeste, cidades como Mossoró, como Patos, na Paraíba, Limoeiro do Norte, no Ceará, enfim, Caicó, também no Rio Grande do Norte. O programa mais velho de cantoria ainda tem hoje em Caicó. Caicó com Cícero, né? Cícero do Nascimento e com o filho de Chico Mota, que era o titular. O Djalma. Eu tive lá em 2018. Eu conheci Chico Mota e depois Chico Mota suicidou-se aos 90 e poucos anos. E eu cantei um festival há uns 2 meses em Natal. E quem estava apresentando era o filho de Chico Mota. E é um dos programas mais antigos do rádio brasileiro, esse
esse programa Violeiros do Seridó, né? É. Me falha o nome da emissora agora lá em Rádio Caicó. Rural Rádio Rural do Caicó. Rádio Rural de Caicó. É É um dos programas mais antigos do rádio brasileiro, porque está desde os anos 50, se não me engano. das emissoras rurais né? da Igreja Católica. É. Né? E Das emissoras rurais. o falecido Chico Mota, que foi citado aqui, ele me contou isso nessa época da pesquisa do doutorado, que ele estava viajando para fazer cantorias. E que ele, chegando em Caicó, ele foi até a emissora, ou teve um contato, era alguém da igreja que cuidava da emissora, e as pessoas, precisa de um programa de cantoria, ou seja, as rádios, quando estavam inaugurando as emissoras no interior, era necessário ter os programas com os cantadores. Um programa de cantoria no rádio, tradicional, desde essa época, e hoje não mudou muito, nesse aspecto, é um programa em que se improvisa, se atende pedidos que eram feitos por carta, hoje em dia por uma mensagem de celular, né, e tal, mas em que os cantadores improvisam e também vão recitar poemas, cantar canções e tal, mas é um programa que é quase que como uma cantoria num estúdio de rádio para quem está ouvindo ao longe. E ele traz uma coisa interessante, a partir desse momento, toda rádio tinha que ter um programa de cantoria, ou se não toda, quase toda. Há um estudo feito no início dos anos 80, que acho que haviam 13 emissoras AM no estado da Paraíba, e quase todas, 10 ou 12, tinham pelo menos um programa de cantadores. Tinha emissora, né? que tinha 4, 5 programas de viola. Ainda tinha isso, muitas tinham vários horários, né? Porque é isso, ou era o sujeito que ouvia de manhã cedo antes de sair para a roça, ou ouvia de tarde quando voltava da roça, e muitos cantadores relatavam isso para mim, né? Não, tinha que voltar da roça a tal hora, porque ia começar o programa na emissora tal. E nessa região de Chico de Assis, olha só a importância do rádio. Isso Antônio Lisboa fala muito disso, é um repentista também dessa mesma região que hoje mora em Paulista, em Pernambuco, que era uma região que, na cidade mesmo, ele não tinha nenhuma emissora. Mas ali se ouviam as emissoras de Mossoró, de Limoeiro do Norte, no Ceará, ali Caicó, do Cariri, né? Caicó, Também de Juazeiro do Norte, de Cajazeiras, na Paraíba, de Caicó, não era isso? Souza. De Souza, ou seja, de cidades em que havia, que eram polos radiofônicos no Nordeste. A Rádio Nordeste. Souza foi inaugurada em 79. Né? Mas desde 60 e pouco que tem as 2 emissoras de rádio com programa muito boas em Caiazeira, que era Alto Piranhas e Difusora. Que ainda hoje tem cantadores ali nessas 2 emissoras fazendo programas diariamente. Então, o rádio foi muito importante na difusão da cantoria, na construção do cantador como um artista importante no meio urbano, né? Muitos cantadores, isso teve uma consequência também, que muitos cantadores quer dizer, os cantadores quase todos tinham essa origem rural, eram agricultores, camponeses, vão morar nas cidades para trabalhar nas rádios, e na rádio ele recebia o convite por carta para ir cantar numa outra região, e o rádio era uma maneira também do cantador estar presente, veja só, no cotidiano dos seus ouvintes. Porque as pessoas mandavam as cartas e eram atendidos os pedidos nos programas de rádio. Então, Cajazeiras tinha Expedito Sobrinho, que ficou com um programa de rádio muitos anos, à tarde, que todas as pessoas que saíam daquele interior ali, da parte do canto da Tromba do Elefante do Rio Grande do Norte, com a costela do Ceará e um pouco da Paraíba, aí que iam pegar os ônibus para São Paulo, Rio e Brasília, sempre em Cajazeiras, tinha que ir para o programa do Expedito Sobrinho para oferecer algo para os pais. Eu estou saindo daqui a pouco. Aí ali, meu amigo... Aí cada cantador foi criando um poema para pai, para mãe. Aí o cabo oferecia o poema para o pai e para a mãe, né? Depois, quando chegou os telefones nas rádios, eles começavam a ligar de São Paulo, Rio, Brasília, e ligavam e diziam, olha, eu tô... Aí fulano ligou, atenção, sei que seu filho está em Campina Grande, está oferecendo o poema meu pai, em homenagem a tal, e está dizendo que está muito feliz, que em janeiro vai para aí. Era assim, né? Enfim, então é isso, a cantoria que fazia parte da vivência do sertão, nas festas, né? Muitas localidades, nas festas, o que tinha era uma dupla de cantadores, era uma dupla de cantador que passava pela região viajando e o ouvinte de cantoria sabia, queria
que ele cantasse na Eu sua corri casa? numa feira atrás para conhecer uma Uhum. dupla que cantava na rádio e não pude, que era a multidão na frente deles numa feira. Eu não cheguei perto, eu tinha uns 12 anos. Lembra quem eram os dois? Era Dimas Batista, Uhum. Otacílio Batista e Clodomiro Paz. Eu só Nossa. vi Otacílio. Dimas foi o catedrático, um dos catedráticos da cantoria, uma das cantorias mais perfeitas de Dimas Batista. Eu lembro de Clodomiro. Aí Dimas, eu fui conhecer Dimas, ele já era professor da universidade, já tinha parado de cantar. Otacílio eu ainda cantei com ele um pouco e com Clodomiro eu cantei muito. Olha só. Né? Mas e a televisão? A televisão é algo que aconteceu em muitos momentos na história da cantoria. Houve programas, a maioria não perdurou muito, né, Chico? Acho que o mais duradouro foi o de Geraldo Amâncio, Foi, lá né? na TV Diário de Fortaleza, né? Foi TV Diário e TV Jangadeiro. Antes na Jangadeiro, né? Quando eu conheci, já era na TV Diário. Não existe mais esse programa, pelo menos há uns anos atrás tinha sido interrompido. Mas houve muitas experiências na TV. A TV ainda assim, ela é importante porque eu acho que traz um alcance de um outro público, né? Mas os cantadores nunca conseguiram fazer na TV, até pelo Não. tipo de logística, de custo que tudo isso envolve, o que eles conseguiram fazer no rádio. Disso de fazer parte do dia a dia da pessoa. Não é só na festa, não é só no fim de semana, Só todo atrapalhou. dia. O sujeito acorda querendo ouvir o programa dos cantadores, né? E é curioso como os horários dos programas de cantoria vão ser nesses horários em que um público, né? Antigamente era sempre de manhã cedo, no fim da tarde, né? Mas você começa a abrir os horários de acordo com o seu público. É curioso que em Petrolina eu conheci lá uns aboiadores e foi um programa de rádio que tem lá. E o programa é assim, 4, 5 da manhã, eu não lembro a hora, mas é bem de madrugadinha mesmo, porque o vaqueiro que ouve, quando dá 6 horas da manhã, ele já tem que estar no campo. Então ele ouve o programa tomando café, tem que ser ainda 4h30 escuro, ele já né? tá tirando leite. Nessas cidades pequenas, sem rádio, o pessoal devia usar também as chamadas difusoras, aqueles serviços de alto-falantes no meio da praça. Pra cantoria, alguma Acho coisa, que Chico? não. Não? Não. Sei. Não. É porque as cidades que não tinham rádio, mas as rádios naquele tempo, como eram poucas rádios, as frequências eram muito boas. As rádios tinham um alcance Uma muito rádio de longo. 1 kW que chamava, pegava ali 200 km, 300 km. A gente ouvia os 5, 6 estados do Nordeste, até a Rádio Teresina entrava na região da gente. Eu sei que, por exemplo, Raimundo Adriano e João Adriano, que cantavam em Fortaleza, não lembro a emissora, mas era em Fortaleza, eles eram ouvidos nessa tua região, não eram? Era, eu lembro muito, aí depois um deles saiu, aí De tinha Fortaleza pra Paus Tetel e João Ferros, Adriano, né? Agora, essa questão, eu via muito cantoria, meu Ca- pai ouvindo. É. Aí eu acordava ouvindo, 4 da manhã, era 4 da manhã o programa de Tetel e João Adriano. Que Raimundo Adriano é que era o bom cantador, né? Que até há uns 15 dias me ligou. Tá com quase 90, professor de tempo que eu não falo com inglês, ele. ele virou professor de inglês. É muito querido, viu? E ele tem uma conversa muito boa. E essa questão, João, de você entender a cantoria, que você disse que teve que contar as sílabas, depois, não vou cantar. É porque, e você falou do dom, eu não acredito em dom, eu acredito no meio. Porque, como a primeira vez que eu ouvi música na minha vida foi cantoria. Por muito tempo, só cantoria. Depois comecei a ouvir forró e me fascinei. E de tanto ouvir, aquilo entrou no meu ouvido, a métrica, e o ritmo e tudo. Aí, como você não está ouvindo, você nunca vai se afeiçoar por aquilo. Minha neta escuta muito sem compromisso. Mas ela já brinca de rimar. E rima bem direitinho. Aí eu digo, faz isso assim. Ela, vou, tô com vergonha. Quando eu ela faz bem metrificadinho. Porque escuta. É o meio. Meu filho começou a cantar e parou. Aqui acolá ainda canta como amador. Mas começou que seria um bom cantador. Mas parou. Então é o meio. É o meio. Aí se você tá num canto que só tem roqueiro, você vai ser roqueiro. Porque claro, você gosta do rock, né? Claro. Aí hoje, por que aquilo que o rap tá tão forte hoje? Porque tem muito. Tem uma pergunta para fazer. Pessoa leiga, né? Certo. A cantoria é sempre feito do improviso ou tem uma cantoria assim, putz, o cara cantou tal coisa igual a música comum e as pessoas replicam aquela cantoria? Ou não, ela é sempre de improviso mesmo?
Vai você, Chico. Rapaz, eu vou arrumar um bocado de intrigado aqui. Olha, é muito interessante a sua pergunta. Existe muito gato por lebre, entendeu? De um certo tempo para cá, a cantoria no Nordeste virou uma espécie de consórcio. Junta-se ali 10, 15 duplas de alguns estados. Nós vamos fazer. Você faz um festival na sua cidade e me chama, tá certo? Se você não me chamar, você não vem pro meu. Aí começaram a fazer, de uns 20 anos para cá, festival escrito. Todo mundo fazendo bem feitinho para errar e cantando muito. Aí eu participei de uns 2 ou 3. Aí eu comecei a achar, eu digo, isso é uma hipocrisia muito grande. Primeiro, o ouvinte que gosta de cantoria tá achando que aquilo é de improviso, e não é. Não é? Aí eu não fui mais. Eu rompi com isso. Deixei de ir a vários festivais. Mas ainda acontecem aqui e acolá festivais inscritos. E na maioria, eu fui o Festival de Natal e cheguei em Icaraúba, eu digo, eu vou assistir. Mas eu fiquei tão incomodado, mas tão assim, remoendo, digo, como é? E uns 4 jovens, eu chamo, eu digo, velho, para com isso. Para com isso, vai cantar de improviso, velho. O improviso é sagrado. Vocês cantaram tudo feitinho aí, tudo arrumadinho, decorado. Olha a adrenalina que eu vi, o sacrifício nos olhos de vocês aperreados para não esquecer. O bom é você queimar adrenalina para acertar e não para esquecer. Se você der um gaguejo, é comum, é do improviso. Quem está improvisando é comum, é errado, é um gaguejo aqui e acolá. Mas o improviso é tão sagrado que às vezes você não canta 50% do que do cantor feito e o povo aplaude mais o outro. Por isso que eu primo pelo improviso. Ninguém me chama para cantar escrito que eu não canto. Sei. Mas muitos cantam. E eu acho uma hipocrisia muito grande. Sei. A gente estava falando do rádio e eu queria perguntar o seguinte. Houve muito registro em disco e depois no CD? Sim, bastante. Os primeiros LPs de cantadores são ali do final dos anos 60, acho que 69, tem Zé Vicente da Paraíba, Passarinho do Norte. Passarinho do Norte, Zé Vicente, Aristo dos Santos, né? Isso. Que gravaram pela Rosenblit, né? Era uma gravadora lá de Pernambuco, de Recife, né? E depois a CBS começou também a gravar em São Paulo. Chantecler. E aí veio, acho que a Chantecler foi quem mais gravou, né? A Chantecler tinha uma linha também de música sertaneja. Aquela e tal. do Galo. Era Chantecler, acho que depois foi comprada pela Continental, alguma coisa assim. Mas a partir dos anos 70, né, começa a ter uma discografia. Eu, na minha humilde coleção, tenho cerca de uns 100 e poucos LPs de cantoria. Olha. Mas tem muito mais aí que eu ouço falar, você sabe o LP do fulano? E, rapaz, esse eu nunca vi. E, às vezes, nem o próprio dono tem. Se você perguntar pro Chico, ele não tem os discos dele. Eu outro dia achei num sebo aqui na Zanorte o LP do Chico. Eu só gravei 2 LPs, 2 que eu falava, Chico, aquele LP da caixa. Não tem, não. Tenho nem pra mim. E olha com quem foi, né? Eu acabo de gravar com o João Furiba, né? Eu tenho a felicidade de ter gravado com o João Furiba, um dos maiores. João Furiba. João Furiba. Você sabe o que é que significa Furiba? Eu tô imaginando, mas... É uma espécie de alevinho, né? Peixe pequeno. Peixe pequeno. Aí peguei um Furiba, não dá nem pra... Aí ele era bem pequenininho. João Furiba era pequeno, né, João? Era. Acho que era de 7 meses, magrinho e baixinho. Viveu 90, quase 100 anos. Ele fez uma festa de 100 anos, mas ele não tinha 100 anos. Não. Ele é o quê? Paraibano? Ele é pernambucano. Pernambucano. Ele é da cidade por nome de Taquaritinga. Furiba, que nome. Grande. Filho de Taquaritinga, Pernambuco. Sei. Ô, João, você... Rapidinho, porque a gente estava falando do disco, posso continuar assim, um pouquinho? Claro. E depois os poetas, evidentemente, foram acompanhando a mudança das tecnologias, passaram a usar muito a fita cassete, depois o CD. Aí já não mais utilizando as gravadoras, como era mais comum no tempo dos LP, mas preferindo fazer as produções independentes, porque você tinha mais controle sobre a venda, né, do seu material. E isso, evidentemente, hoje em dia reduziu muito. Até 2010, um pouco depois e tal. Você, na sua pesquisa, encontrou muito cantador vendendo fita Demais. e fita cassete e a fita
É VHS, aquela grande, né? Não, eu já peguei o tempo de CD e DVD. Ah, não, eu tenho vários festivais que eu cantei ainda. Eu vou até passar para DVD ou para depois. As fitas cassetes que eu achei foi assim, Eu tenho umas 500 estribos, foi fitas coisas só da meio por Casa do acaso. Cantador. Os festivais eu gravava tudo em fita cassete e em fita VHS. Como é que tu nunca me fala uma coisa dessa, Ah, eu Chico? tenho lá Assim? uns isopores assim, João, que tem mais de 200 fitas. Caraca! Isso Nós é... vamos ter que ter uma conversa séria Não, sobre eu passo isso. para você dar uma olhada em tudo, que eu não tenho nem tempo. Mas, e aí, quando a internet passa a derrubar a mídia física, né, do CD, esse comércio passa a diminuir. Era assim, você chegava num festival com 5 duplas, então você ia ter lá 8, 10 cantadores, cada um com seu estoque de CDs Chamava de deles e dos muambeiros. outros, né? E numa banquinha. Eu mesmo já fiquei em banca enquanto um poeta ia se apresentar, fiquei ali tomando conta. Geraldo Amancio. Não precisa nem dizer o nome, né, Chico? Ah, Mas- Geraldo é um grande divulgador e grande comerciante da cantoria. Mas ele, na hora de cantar, no meu... João Miguel, vem aqui. Eu tive que ficar ali perdendo o que estava sendo cantado, porque não dava para ouvir e vender ao mesmo tempo. Mas a internet, eu entendo que ainda não é plenamente utilizada pelos cantadores, mas é bastante utilizada. Eu acho que Os cantadores hoje quase tudo tem YouTube, tem seus canais de seus Instagram, canais, e YouTube. faz as cantorias, faz os videozinhos, já manda no WhatsApp convidando as pessoas. Uma coisa que estava acontecendo, antes da pandemia, muitos cantadores que tinham seus programas de rádio transmitiam o programa de rádio também pelo Facebook na época. Né? Então eu assisti vários, eu me lembro de ter assistido Luciano Leonel, Edmilson Lisboa, vários repentistas famosos Pandemia que estavam foi com seu muitas programa. lives, né, João? Muitas lives. E aí quando veio a pandemia, como muitos outros músicos e tal, começaram a fazer as lives. E foi algo que ajudou financeiramente, né? Inclusive muitos poetas. Muitos poetas. Mas que logo se saturou, né? Foram muitas e muitas lives. Tinha um dia que tinha 4, 5 no mesmo dia. Exatamente. E eu ali naquele momento assisti muitas e muitas, mas não dava nem que eu quisesse assistir todas, não tinha como. E isso permaneceu um pouco ainda algumas cantorias que são, hoje em dia, já voltaram a ser a cantoria presencial, com o público, né, presente, mas que são também transmitidas via internet. E aí você tem vários modelos, tem cantadores que só mandam link para quem dá uma contribuição, tem outros que fazem abertas e pedem a contribuição. Fazem a contribuição pela internet. Faz uma seleção de 50 amigos e mandam só para aqueles. Né? Então, assim, é como se fosse um ingresso, você pagou, você assiste. Os outros fazem como se fosse a bandeja, né, Chico? Você abre, quem quiser pode chegar e faz a contribuição por cantoria Pix na pandemia de dar mais de 30 mil reais, né? É mesmo? Teve um, acho que foi, não sei, mas deu 40 e poucos mil no ano de Ivanildo e Felipe Pereira, né? Olha só. Cinema. Há algumas coisas. Na Caravana Farcas há um vídeo importante de Pinto de Monteiro e Lorival Batista cantando. Há um outro vídeo com Pedro Bandeira, eu não me lembro quem cantando com ele. João Bandeira, eu acho. Acho que são os dois irmãos. Cinema, tem muitos documentários, né? Documentários tem bastante. Tem o da Tânia Quaresma, aquele Nordeste, Cordel, Repente Canção. Tem o da TV Senado, que eu participo dele, eu faço Cega Aderaldo nesse filme. Tem um dos mais antigos, como é, meu Deus, um documentário que tem o pai de Pedro Bandeira, o Galdino Bandeira. Manuel Galdino. Tem filmagem de Manuel Galdino? Tem. Assisti no festival que eu cantei com Pedro Bandeira e João Pessoa, lá na Universidade Federal da Paraíba, que ele batia mais assim, era mais uma pancada. E tinha uns 5 cantadores, foi um dos mais ritmados que eu vi, foi Manuel Galdino. E o da cantoria, que eles eram muito cantando assim um pouquinho de quadras. Tem hora que eles cantavam mais as quadras. Tem aquelas gravações da Missão de Pesquisas Folclóricas que o Mário da Andrade organizou, e tem uma gravação do Manuel Galdino, e justamente eu percebi que os estilos eram diferentes do que veio se consolidar na cantoria, se espalhar como os estilos. Ele falava muito o nome dele, era muitos cantadores, ele se identificava, canta, e fulano, né?
Gente, nos documentários também, recentemente, eu me aventurei, né? Acho que seguindo um pouco a veia paterna e dirigi 2 documentários sobre o repente. Olha, quais? Um é um curta-metragem que se chama Cante Poeta, o Chico participou dele, cantando algumas estrofes. Cântico poético? Não, Cante Poeta. Cante poeta. Cante Poeta. E o outro chama um longa-metragem, que tem um pouco mais de 1 hora, que chama De Repente Cantoria. Os 2 foram feitos como parte da pesquisa para o registro do repente como patrimônio material do Brasil pelo IPHAN. Eu coordenei, eu tive a honra, a alegria de coordenar essa pesquisa. Coordenou os 2, né, João? A literatura de cordel foi a Rosilene? Não, foi a Rosilene Mello, lá paraibana, uma pesquisadora de Cajazeira, que é professora no Crato, né? Em Juazeiro ou no Crato? Ela é professora em Cajazeiras. Ela mora no Crato, mas é professora em Cajazeiras. Bom, o que você está dizendo é que o IPHAN reconheceu o repente como patrimônio... Como patrimônio cultural e material. Sim. E a literatura ano passado? Foi no ano passado, foi em novembro do ano passado. E a literatura de cordel faz uns 3 anos, né, João? A literatura de cordel, o processo era mais antigo, o pedido tinha sido feito antes pelos cordelistas. E o daqui é pelo papai aqui. Foi João Santana e Chico de Assis que fizeram o pedido, né, pela representação da Crespo, né? E aí o IPHAN... seguiu com esse processo, né? A gente fez umas primeiras pesquisas, umas primeiras reuniões em 2015 aqui em Brasília, em Juazeiro do Norte. Eu andei também por outros lugares, por São José do Egito, no Pernambuco, Recife, Cajazeiras, Ceará, né? Fortaleza. Você ficou na consultoria, né? E aí, entre 2017 e 2018, houve um período mais intenso de pesquisa. Depois a gente partiu, né, para a escrita de um dossiê escrito, que deve ser publicado em breve pelo IPHAN, e para a produção desses 2 documentários, que a gente está mandando aí para os festivais para ver se o povo gosta. Você já se inscreveu aqui no Festival de Brasília? Eu só vi João. Manda o link dos 2 para mim. Que é em novembro, né? É em novembro, mas está aberto já a inscrição? Acho que não. Não? Bom... Eu vou me informar, mas eu não vi ainda a inscrição. Bom, não sei. Mas é novembro. Se for selecionado, vai ser uma honra imensa, né? Enfim, para mim, porque esse curta tem uma característica que ele é muito assim é um filme bem poético mesmo, é bem colado na poesia e tal, não tem muita fala, é uma coisa... O que você assistiu foi o curta-metragem. Foi. Tá, eu te passo depois. A gente ainda não tá... Porque o IPHAN vai botar isso no site deles em breve, né? Enquanto o IPHAN não bota no site... Eu vi no IPHAN DF. É? Lá com o Vinícius, lá no dia que a gente fez uma reunião, ele passou lá. Tá certo. E aí eu tô aproveitando enquanto ele tá inédito para ir inscrevendo nos festivais. Que ótimo. E rodando. Deixa eu entender. Eu entendi que você não tá cantando mais? Que história é essa? Não tô mais cantando. Acho que a última vez que eu cantei foi justamente nesse momento da pesquisa para o IPHAN. E eu me lembro de ter cantado com quem? Com Aldaci de França, em Mossoró, com a Cris de França também, em Caicó, e com Geraldo Amâncio. Foi onde? Foi em Mossoró também, que Geraldo me chamou para cantar um baião numa cantoria dele. E acho que depois dali, 4 anos. Mas você continua estudando música, né? Sim, eu, na verdade, agora, o que eu me dedico musicalmente é sanfona. Tenho tocado forró e choro. Sou um aprendiz, assim como cantador, sempre fui um aprendiz. Mas na sanfona também, até vou tocar numa festinha junina comunitária aqui na Asa Norte nesse domingo. Eu mando convite para você na 416, às 16. Chega lá, Henrique. Pô. Enfim, o conjunto... Não, mas João vai cantar tem uma eliminatória, dia 26, para o encontro que a gente está fazendo, Encontro dos Campeões do Repente, já a 6ª edição. Quando é? A eliminatória é dia 26 deste e o festival será realizado nos dias 2 e 3 de setembro na Casa do Cantador. Nós temos
ajuda de custo para 24 repentistas do DF. Desses 24, 10 serão selecionados e formarão as duplas. Essas 5 duplas cantarão dia 2 de setembro. A dupla mais que conseguir a maior pontuação, que ficar no primeiro lugar, cantará dia 3 com 4 duplas que virão do Nordeste, que é Antônio Lisboa e Admilson Ferreira, do Recife. Uma dupla jovem muito boa de Natal, que é Elânio Moreira e Felipe Pereira. Aí a dupla jovem também muito boa, que tá vindo que iniciou aqui, né, João? Os irmãos Silva. Ah, sim. Jairo Silva e Jefferson Silva, que moram em Lavras da Mangabeira, no Ceará, estão vindo. E uma dupla de mulheres, 2 repentistas. Uma companheira nossa que estava na emboscada, que escapou quando mataram Benedita, quando mataram Margarida. Margarida lá na Paraíba, lá. E ela era do sindicalista, professora, que é Minervina Ferreira, que mora em Cuité. E Fabiano, uma repentista nova muito boa, que está disputando festival com os cantadores. Como é que é a participação das mulheres nesse universo? Desde o século XIX tem registros de cantadoras, né? De mulheres na cantoria. Mas sempre houve uma resistência muito grande. Eu nem sei se tanto do público, mas muito dos cantadores, né, Chico? É porque algumas que começaram a cantar, elas tiveram que romper com o ciclo familiar, com o pai e tudo. Como Mocinha de Passira, que fugiu aos 12 anos de idade. E uma das maiores repentistas, considerada de cantar na frente de muitos cantadores bons, até porque ela ainda é, né? Tá idosa já, mas é uma repentista muito boa, Mocinha de Passira. E essa menina hoje que tá cantando, ela canta de igual para igual com cantadores bons. É uma grande repentista, uma grande poetisa. Fabiane Ribeiro. Aí, mas Lisboa sempre faz festival em Recife de repentista, com 5, 6 duplas de mulheres cantadoras. Agora, infelizmente, não tá se renovando. Só tem ela e mais outra menina do Piauí que tá cantando. Elas são... Aí tem Lucinha, que tá morando em São Paulo, Lucinha Saraiva, que é uma repentista, tá cantando muito bem, Lucinha. Vou ver se eu trago ela no próximo ano. Luzivan Matias continua em São Paulo. Luzivan Matias era uma grande repentista, parou, não canta mais de jeito nenhum. Mesmo? Aí tem Santinha Maurício, tem Soledade, que já está idosa também, e tem outra de Teresina também. É um universo, então, muito machista. Demais. Porque há tanto uma dificuldade. Eu me lembro que o Orlando Queiroz, que promove cantorias em Fortaleza, ele promovia umas cantorias no Sesc, não sei se continua agora depois da pandemia, mas desde 2007 até 2019 ele estava fazendo esse projeto, que era uma cantoria por mês. Mais recentemente tinha diminuído. Que era a Quinta da Viola, né? Quinta Conversa e Viola. Quinta Conversa e Viola. E quando ele foi fazendo várias edições, ali no primeiro ano, lá pelas tantas, alguém do Sesc falou: Orlando, a gente queria a presença feminina nessas cantorias, não tem uma cantadora para trazer? Aí ele falou, eu vou trazer, mas não vai ser fácil. E ele me relatou isso, que foi difícil encontrar um poeta que aceitasse, no caso, cantar com Mocinha de Passira, né? E quem aceitou naquela ocasião foi Zé Viola, e fizeram uma cantoria belíssima, muito boa. Mas porque como a cantoria tem quase sempre esse tom de disputa, primeiro, muitos ouvintes ficam já esperando que tem ali uma briga de homem e mulher, né? Cantando, e que a mulher vai dizer que é melhor, e o homem vai dizer que é melhor que a mulher e tal. Mas que a poesia, do repente, não se reduz a isso, ao desafio, né? Muitas cantorias excelentes, não há o desafio, não há esse momento da malcriação. Então, estão disputando muitas vezes, mas cantando outros temas. Estão falando do sertão, estão falando da política, estão falando de saudade, estão falando de amor. E cada poeta, nisso, querendo dar o seu melhor. E isso é entendido pelo público. Mesmo, por exemplo, o Chico, né, fala disso. Alguns cantadores falam: eu não canto querendo me mostrar, eu canto querendo produzir o meu melhor, né? Mas o público muitas vezes vai querer dizer depois: fulano cantou melhor que o ciclano. O poeta tem que ter abstrair isso, falar: não vou me preocupar com isso, eu quero fazer poesia aqui. Não, são poucos que fazem como o Chico. Mas, então, essa dimensão da disputa torna muito... Os cantadores dizem: você vai cantar com mulher, ou com criança, ou com cego. Se bater, não faz vantagem. Se apanhar, faz vergonha, né?
Ou seja, É a mesma coisa disputa que não com uma querer mulher. cantar com aprendiz também, né? Com um Com aprendiz. amador e tudo. Os cantadores, alguns vaidosos, né? Sei. Então, e há também esse aspecto da vida familiar dessas cantadoras, né? Mocinha de Passira que acabou o casamento, falou, você não vai me deixar cantar, então vá-se embora. Soledade conta a mesma história, né? Que é a Em que- mesma história da Chiquinha Gonzaga. também, como musicista, né? É. Mas a Soledade que fala, ela cantava, inclusive no rádio e tal, e se casa e o marido fala, então não vai mais cantar. Tem uma exceção aí, Minervina, né? Que ela casou e o marido aceitou muito bem, mas ela dizia, olha, Chico, eu sempre tapei meus ouvidos várias vezes para não ouvir coisa de cantador, e eu não queria entrar na discussão, fazia de conta que não ouvia, né? Sim. Sei, Ela é uma professora, já com a cabeça melhor, né? Minervina, ela foi o contrário. O pai não queria que ela cantasse e ela se casou. Quando ela se casou, o marido permitiu que ela cantasse. Mas Soledade que fala que aí ela se casou e parou de cantar, mas alguém chamou ela para cantar e ia ser uma cantoria boa, com muito Soledade público. de qual estado? Da Paraíba. Soledade é do movimento sindical Essa também. que é do movimento Ela vinha sindical. muito cantar, ela vinha na Marcha das Margaridas cantar, de repente. Sim. E ela conta que aí recebeu um convite e falou, venha, tem a viola para você cantar. E o marido não deixou, ela falou, quer saber? Marido ruim, eu arrumo a hora que eu quiser. Cantoria boa vai ter nesse sábado e eu vou cantar, você vai embora. Gente, eu queria que vocês falassem um pouco, porque no cordel, nesse universo, tem uma figura que levanta muita... É uma curiosidade muito grande, que é o famoso Zé Limeira. Chamado Poeta do Absurdo. Poeta do Absurdo, segundo o livro do Orlando Tejo, né? Você conheceu Orlando, né? Sim. Eu não conheci, não. O do Zé Limeira, na verdade, há algumas controvérsias e eu não quero me estender muito, pode eu estar sendo cruel ou até desonesto com algo que eu já ouvi muito. Que Orlando Tejo, ele escrevia muito bem, mas tem muitas coisas ali de Otacílio também, que Otacílio Batista fez muita coisa com Orlando, né? E Zé Limeira, quem melhor fala de Zé Limeira no filme de Zé Limeira é João Furiba, que andou com Zé Limeira, que cantou com Zé Limeira. E eu perguntava muito a Furiba, olha, Zé Limeira, ele disse que não viu Zé Limeira mais do que um ano. E é uma figura que foi assim muito rápida e que sumiu muito rápido, que apareceu, disse que era um negão no sentido, né? Ele era negro, bem alto, disse que era um cara muito bonito e que cantava muito bonito. E que cantava mais ou menos bem. E que nunca cantou esse negócio. Então, criaram o mito Zé Limeira sem ele existir. Ah, então tem um mito. Zé Limeira é um mito. É uma invenção. É uma invenção. De Otacílio, um cantador com um escritor. Aí criaram o personagem Zé Limeira de uma invenção. Mas Zé Limeira, João Furiba, conta no filme de Zé Limeira muito bem. Olha, não era assim, não. Zé Limeira eu conheci, cantei com ele umas 2 vezes. Ele cantava, por sinal, mais ou menos aprumado. Sei. E sumiu. Foi um cara assim, foi como um relâmpago que apareceu e sumiu. Muito rápido. Então essa verve meio pornográfica... Que eu faço Zé Limeira no trabalho de Orlando Tejo, que foi feito pela TV Senado, eu faço Zé Limeira. Ah, sim. Né? Eu tô lá, se você viu. Já viu o filme, João? Aquela série, né? Aquela série. Eu tô com a viola lá e eu tô com bigode, com chapéu, e eu tô numa sombra. É como se fosse noutra dimensão. Você não me vê direito. Não achei que de assim. Só me conhece pela voz, quem me conhece. Ah, que ótimo. Gente, eu tô achando que o papo tá ótimo. Eu queria perguntar se vocês têm algum aspecto que a gente podia ainda explorar. Eu queria que o Chico cantasse mais alguma coisa. Ele vai ficar bravo comigo. Eu queria fazer outra provocação, então, já que não sei se eu posso, se é abuso. Como eu tô sozinho. Você podia falar um improviso aí com República Popular das Letras.
Ou RPL, né? Ou RPL para os íntimos. Saúde. A República Popular da Letra deu-me um palpite pra falar de popular, atendendo esse convite que tem a cara do povo diferente da elite. É bom que ninguém se agite, tem pessoa que fascina na maneira de viver sem ser popular da China. E essa república hoje é a popular nordestina. A cultura nordestina com João e a CQ. Fala um pouco do cordel, cantoria e LP, como foi feita na rádio e como passou pra TV. Tô cantando pra você hoje aqui sem compromisso, que na falta de um colega pode errar tendo indício, e sem ter ajuda de outro eu vou cantar inteirinho. Viu que você jogou os limão e ele fez a limonada dele. É, né? Porque a gente sempre tem o outro, né? Enquanto o outro tá cantando, a gente tá pensando, né? Aqui eu tenho que tirar direto. O outro é o João Santana, né? O João. Conta um pouco do João. O João é um parceiro de trabalho há mais de 20 anos, né? Eu morando aqui em Brasília, eu sempre trazia cantadores bons para cantar comigo aqui, em algumas atividades que necessitava de uma cantoria mais elevada. Aí João teve um festival na Casa do Cantador, por questões políticas na época, no governo Roriz, que eu não andava lá. Aí João foi assistir uma cantoria lá e inventou de cantar. Aí Ismael disse, olha, Chico tá precisando do cantador, você tá começando aqui, conversa com ele. Aí eu disse, eu vou recrutar esse menino para cantar. Mas com um mês, João já era um cantador, João já nasceu feito, né? Uma coisa diferente. E por sinal, eu não vejo cantador melhor para cantar comigo do que João, né? Ele veio de onde? João é daqui, do Brasil. É de Brasília mesmo. João é neto de norte-americano. Olha só. Filho de goiano com piauiense. Que mistura. E um cantador muito bom. Um cantador muito, muito bom mesmo. Ele é muito respeitado no Nordeste. É o único cantador fora do Nordeste, João. Nascido aqui em Brasília. Olha, interessante. Gente, eu acho que nossa conversa foi excelente. Já fica o convite feito para outras conversas que a gente pode fazer, inclusive com sugestões de vocês, né? Eu acho que, por exemplo, nessa época aí do festival, do encontro que vocês vão fazer lá em setembro, na Casa do Cantador. Esse festival ele tem uma temática assim, meio abrangente para falar da cantoria e da literatura de cordel. É um projeto aprovado pelo FAC, da Arte Poesia, e nesse projeto acontecerão 6 apresentações em escolas públicas de Ceilândia, convidando as pessoas para o festival. São 12 horas de oficinas de literatura de cordel, e de repente ministrada em escolas também, antecedendo o festival. Tem uma eliminatória, e o festival é um festival de gênero, com cantadores de uma geração mais
mais elevada, cantadores jovens e mulheres. Então a gente tentou abranger isso aqui e atender a questão de gênero, né? Sei. Então, a gente podia fazer uma conversa com esse pessoal na época E o lá festival será transmitido via live é? também, João. Seria Além de ser ótimo. presencial, serão 2 lives. Eles serão transmitidos ao vivo pelo Facebook da Casa do Cantador e do projeto. Também nós teremos outro projeto belo, que é o de Donzílio Luiz, que nele nós vamos ter 4 aulas magnas transmitidas com live, uma com Geraldo Amâncio, com Edmilson Ferreira, Lila Diniz, que é uma poetisa que mora em Brasília e no Maranhão. Atualmente ela está no Maranhão, mas vive aqui. E Geraldo Amâncio, Donzílio Luiz, Lila Diniz e Edmilson Ferreira. Ótimo. 12 Então, anos. eu abro aqui o espaço para vocês, para a gente fazer uma conversa sobre essa questão, que eu acho que esse conhecimento vago a que você se refere, a gente podia aprofundá-lo, porque isso faz parte de metade do país, não é? E a gente precisava conhecer um pouco mais. E essa questão da TV, como você transita muito bem nessa área de comunicação, vamos ver a partir de 2023, né, que esse cenário deve mudar, o Ministério da Cultura deve voltar. Tomara. A gente deve voltar com um governo que olhe para o povo mesmo de verdade, para o lado da cultura. Um governo que governe, né? E que nós tivemos à beira de ter um programa de televisão, que foi um pedido que nós fizemos a Lula, e por questões políticas internas. Não aconteceu na EBC, que era um programa semanal com cordel e repente, e isso teve à beira de acontecer, ficamos 3 anos lutando e não deu certo. E olha que foi um pedido de Lula, né? Nós fizemos a ele num projeto, nós fizemos, e isso não aconteceu. Vamos lutar para que isso aconteça. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês, o aceite do convite, né? E espero que a gente volte a conversar agora. Claro. E agradeço aos ouvintes, pedindo para que vocês se inscrevam, cliquem aí no sininho para receberem aí as nossas notificações. E até a próxima. Muito obrigado.